Não há escolhas erradas com a informação certa. 3 eleições no prazo de um ano? Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 49 € de desconto. O Pedro Jorge Castro, que já está connosco para mais um O Esplendor e a Infâmia. Bem-vindo, Pedro. Olá, como é que estão? Já fizeram o nosso fotómetro? Eu ainda não. Também não. Então, sério. tem assim tanta certeza Trabalhamos sobre o muito, vosso... percebes? Sem tempo é isso, Vanessa. Boa, Vanessa. Sério, não. Pedro, No ar, não. Tu já fizeste? Já fiz. E ficaste surpreendido com o resultado, de alguma forma? Achas que ia estar a revelar assim se fiquei surpreendido ou não? Nem o resultado. Mas olha, não só fiz o fotómetro, como me inscrevi para votar antecipadamente. Olha, também O domingo de eleições é sempre um dia comprido. Pois é. Assim talvez fique já despachado este fim de semana. Enquanto esperamos que saia agora fumo do conclave, esta outra eleição, vamos começar pelo esplendor ou pela infâmia? Vamos pelo fumo negro, portanto vamos à infâmia. Pode ser que acabemos com fumo branco. Neste espaço dedicado à infâmia, queres falar de Joana Amaral Dias. Vem a propósito do debate de ontem entre os pequenos partidos? Viram o debate ou não? Sim. Transformou-se num momento imperdível das campanhas eleitorais, sobretudo desde que é moderado por Carlos Daniel. Claro que eu acho que a maior parte das pessoas vai à procura de momentos humorísticos, que têm sido pródigos neste tipo de debates, e que acabam por demonstrar porque é que estes partidos são pequenos partidos e os candidatos dificilmente conseguem eleger. Ou seja, para conseguirem eleger têm que passar por este crivo, têm que sobressair ali, mas há aqui um problema, não é? Quem consegue manter uma postura moderada dificilmente consegue dar nas vistas o suficiente para vir a ter um número de votos importante. Portanto, quem consegue passar este crivo são as pessoas que têm uma atitude mais excessiva, digamos assim. E no caso, pronto, a Joana Amaral Dias, é o juiz, não é? Isto anda muito à volta destas figuras. Mas sobre Joana Amaral Dias, vamos ouvir aqui um pequeno certo para ganharmos balanço. Tom Petty com este Keep a Little Soul. Isto é um recado para a ex-deputada do Bloco, Pedro? Eu não mando recados, não é? Portanto, mas ocorreu-me esta música a ver a prestação ontem da ex-deputada do Bloco, sim, dizes muito bem, sobretudo na parte do aborto. Não é? Ele foi uma das principais ativistas noutras lutas, não é? No início da sua carreira política, e vê-la agora a dizer estas coisas, como não é, que as mulheres devem pagar para serem submetidas à interrupção voluntária da gravidez, deixou-me absolutamente em choque. Eu já sabia, já tínhamos visto esta transformação, isto não é de agora, não é? Não foi ontem que aconteceu, tem vindo a suceder ao longo do tempo. Ela já passou por 6 partidos, creio, ou já apoiou, ou envolveu-se ativamente em 6 partidos desde a saída do Bloco. Mas ontem bateu no fundo, não é? Este contraste, portanto, este Keep a Little Soul, não é? Manter um bocadinho da alma. Eu acho normal que as pessoas mudem, que evoluam, enfim, que não. Mudem a perspectiva sobre políticas, enfim, tudo. Mas, caramba, ela veio da extrema esquerda para a extrema direita, não é? Para a extrema mais extrema da extrema direita, e isso não deixa de fazer um bocadinho de emoção. Fui à procura do início da carreira dela no Bloco. Portanto, ela substituiu Francisco Louçã no Bloco de Esquerda. Eles tinham um sistema de rotatividade dos deputados. Portanto, Miguel Portas teve que abdicar e dizer que não queria ocupar aquele lugar para ir Joana Amaral Dias. Vejam bem de onde é que isto vem. E uma das primeiras propostas que ela subscreveu tinha a ver com a lei da nacionalidade, e era para defender que todos os filhos de imigrantes deviam ter nacionalidade portuguesa. E agora vê-la atacar os estrangeiros desta maneira, eu sei que passaram 20 anos, não é? 22 anos. Na altura ela tinha, portanto, 27, não é? Mas mesmo assim já era crescida, não era uma coisa de adolescente de 14, 15 anos, apesar de tudo já era suposto ter um pensamento consolidado, aliás, de tal forma que chamou a atenção de vários partidos políticos. E depois ver, não é, aquilo que foi escolhida como mandatária da última campanha de Mário Soares, não é? Que era uma instituição,
E vê lá acabar agora aqui. Eu imagino Mário Soares, não é, a dar voltas na tumba, a olhar cá para baixo e a ver naquilo em que se transformou a sua mandatária da juventude. Mesmo assim, todas estas, ela faz muito não é, muito barulho para dar nas vistas e não é impossível. Já houve sondagens a dar a possível eleição como deputada. Há a questão da confusão do AD, ADN, não é, que vinha das últimas eleições. Portanto, nem sequer é impossível, não é? Deve haver muita gente que se calhar gostava de ver isto todos os dias no Parlamento e de ver debates com todos e com ela também, aos gritos, não é? Como esteve ontem, enfim. Mas pronto, queria chamar a atenção para esta. Isto não é vir a casaquismo, isto é ir de um extremo ao outro mesmo e não pode deixar de chocar qualquer eleitor. E na verdade muda muito, até, acho eu, afeta a imagem que as pessoas têm dos políticos em geral. É? Na verdade, Joana Amaral Dias, então, é a política que acha agora e defende agora aos gritos coisas completamente diferentes do que defendia há 20 anos, e isto não pode deixar de fazer impressão a qualquer pessoa. Uhum. Vamos agora ao baú. E no baú desta semana recuperas, Pedro, a figura de Fernando Nogueira, ex-líder do PSD. Imagino que, a propósito do almoço de ontem, que Luís Montenegro juntou vários dos seus antecessores à mesa na sede do partido. Imaginas muito bem. Tem música este baú, vamos ouvir aí um clássico que todos conhecem. It's not easy, love, but you got friends you can trust. Friends will be friends when you're in need of love. They give you care and attention. Traduzido este tema de escolher na letra, é mesmo, os amigos vão ser amigos quando precisares de amor e atenção. E achas que lhe correu bem a operação de marketing eleitoral que foi este almoço? Olha, por contraponto a Pedro Nuno Santos, que tem aparecido muito sozinho, e, não é? Há grandes dúvidas sobre a forma como ele se identifica ou não, ou com o legado dos antecessores, o apoio que lhe prestariam ou não. Parece-me que foi um sucesso. De facto, a quantidade impressiona, não é? Tem pesos muito diferentes. Um foi Presidente da República, apesar de tudo, outro é candidato a Presidente, outro foi Primeiro-Ministro. Há ali alguns líderes transitórios, mas a quantidade impressiona. A capacidade de juntar toda aquela gente. Estavam todos assim, tão desocupados, uma terça-feira, à hora do almoço, para se conseguirem juntar naquele momento. Claro que eles não são amigos, mas o poder... e a atração do poder tem muita força, portanto acaba por ter esta capacidade de juntar tanta gente que não são amigos, não é? À volta de uma mesa com este objetivo comum. E sim, portanto, em contraponto com Pedro Nuno Santos, mostra que Pedro Nuno Santos está sozinho, e Luís Montenegro, numa altura em que ainda pode haver muita gente com dúvidas sobre a sua seriedade, enfim, portanto, conseguiu juntar ali pessoas que e dão-lhes respaldo, não é? Sempre, não é? Nomeadamente Cavaco Silva e Pedro Passos Coelho sempre fizeram da ética e da seriedade na política valores, sempre os propalaram como valores importantes. Portanto, o facto de estarem ali presentes quase que é uma absolvição do atual líder do PSD e Primeiro-Ministro, recandidato a Primeiro-Ministro, como quem diz, se Pi não viva, não está morta, portanto esqueçam isso e podem confiar neste homem. Isso tem um certo efeito, acho eu, para uma parte significativa dos eleitores que possam ser sensíveis. Está ali muita gente, não é, que conseguiu maiorias absolutas, conseguiu ganhar eleições, e toda essa gente pode ser sensível a este apelo. Então, e sobre Fernando Nogueira, que é talvez o menos conhecido de todos aqueles que estiveram presentes no repasto, que história nos trazes? Menos conhecido, sobretudo para pessoas mais novas do que eu e tu, Miguel Oliveira, não é? Nós, se calhar, ainda nos lembramos que ainda o apanhámos como ministro, era o ministro todo-poderoso Cavaco Silva nas maiorias absolutas, e que depois foi o sucessor, portanto, num disputadíssimo congresso, aliás, através do qual, se calhar, muita gente da minha geração começou a apaixonar-se por política. Um congresso que opôs Fernando Nogueira, Durão Barroso e Pedro Santana Lopes. Foi um folhetim que durou noites inteiras, e aprender pessoas à televisão. Nunca mais houve nada assim, com essa espetacularidade. E depois, pronto, acabou por perder as eleições legislativas contra António Guterres. Cavaco perdeu as presidenciais e ele demitiu-se logo a seguir. Mas recupera uma história dele muito interessante à luz dos tempos que correm. Claro que o melhor sítio para procurar histórias sobre o cavaquismo é
o Independente, o jornal Independente, não fui folhear as capas do jornal, há um livro do Filipe Santos Costa e da Liliana Valente que recupera algumas dessas histórias, e tem lá uma deliciosa que era a manchete, era Casa Nostra, e então era sobre um escândalo de uma casa de Fernando Nogueira. E a história inicial é, Fernando Nogueira comprou uma casa com um empréstimo de 3.500 contos do PSD. Há sempre esta dificuldade, agora muita dificuldade ou falta dela, não é? Mas tem sido tema na compra de habitação. E depois o escândalo seguinte era que havia ali uma atrapalhada qualquer fiscal à volta da casa, como se estivesse num paraíso fiscal, a casa dele e do pequeno Mendes, como o Independente chamava a Marcos Mendes, também teria um escândalo qualquer deste ano. Isto acabou com um processo judicial e o Independente foi condenado. Portanto, esta parte da história, ele admitiu a parte do empréstimo, era um empréstimo secreto, feito pela cúpula do partido, só 6 pessoas sabiam, mas não a parte das ilegalidades à volta da situação fiscal da casa. Nessa parte o Independente foi condenado e pronto, achei interessante recuperar esta história porque as casas dos candidatos continuam a ser tema ainda hoje em dia. Falta só o Esplendor. Ainda não há fumo branco no Vaticano, mas quer já dedicar o esplendor ao cardeal Tolentino Mendonça. Estás assim com tanta fé que venha a ser o novo Papa? Não estou com fé, nem deixo de estar, mas não quis desperdiçar a oportunidade. Acho improvável, tendo em conta o número de cardeais e sobretudo a idade dele, não é? É curioso que nos argumentos contra ele seja o facto de ele ser tão novo e, portanto, se fosse ele, ficariam muitos anos e então os outros cardeais não quererão escolher alguém tão novo, porque isso, no fundo, diminui as hipóteses de ainda haver de algum deles ainda vir a ser Papa. Mas não sou o que eu digo, foi o La Repubblica, um jornal italiano. Isto, quando vem de fora, tem mais valor, que o nomeou como um dos papabili. E acho isso interessante. Eu acharia jornalisticamente espetacular ter um Papa português. Não imagino como é que seria a cobertura disto. Portanto, esse é o primeiro ponto. De resto, a figura de Tolentino, não só por aquilo que fez com o Papa Francisco, não é? Mesmo, se calhar, aquilo, a ponta mais visível tem a ver com o discurso do Papa quando esteve aqui nas Jornadas Mundiais da Juventude, mas também com a forma como juntou todos os humoristas no Vaticano. Todos não, mas muitos humoristas, dos mais conhecidos no Vaticano. Estas duas coisas sensibilizam qualquer não católico, não é? E chamam a atenção para um homem que está aqui, que de facto é muito diferente. E depois há esta característica, que são os poemas, não é? A forma como ele escreve, a sensibilidade que ele demonstra nisso. E imaginar um homem destes na cadeira mais poderosa da Igreja não deixa de ser, de certa forma, aliciante. E precisamente a propósito de poesia, para acabar em grande este esplendor, pedi aqui à nossa Vanessa Cruz, que também adora poesia, para ler um poema que eu acho absolutamente fascinante de Tolentino Mendonça. Vamos a isso. Isto é o meu corpo. O corpo tem degraus, todos eles inclinados, milhares de lembranças do que lhe aconteceu. Tem filiação, geometria, um desabamento que começa do avesso e formas que ninguém ouve. O corpo nunca é o mesmo, ainda quando se repete. De onde vem este braço que toca no outro? De onde vêm estas pernas entrelaçadas? Como alcanço este pé que coloco adiante? Não aprendo com o corpo a levantar-me. Aprendo a cair e a perguntar. Bonito, pá, não é? Não foi? Muito bem. Muito bonito. Nos permite acabar desta forma poética e esplendorosa esta rubrica semanal da Tarde Política. Pedro, próxima semana, última semana de campanha eleitoral, vamos ter o esplendor e infâmia? Vamos torcer por isso, claro. Vamos, muito bem. Então fica por aqui a edição desta semana de Esplendor e Infâmia pelo olhar do Pedro Jorge Castro.